Nós vamos ver que o positivismo é uma das grandes doutrinas que surgiu aqui no Rio Grande do Sul, que é uma adaptação da doutrina de Augusto Comte. O positivismo é essencialmente um sistema de pensamento. É um sistema de pensamento elaborado por Auguste Comte na primeira metade do século XIX, e na sua elaboração ele passa por diversas vertentes, diversos aspectos. Inicialmente ele aparece como um método científico. Então é uma doutrina de culto à razão, à ciência, que defende a ideia de que não existe Deus nem entes sobrenaturais e, portanto, procura explicar a natureza e os fatos das ciências humanas também apenas com base na razão, na observação, na experimentação. O projeto político elaborado por Comte na primeira metade do século XIX é um projeto político republicano. Cabe lembrar que a França, depois da Revolução de 1789, que pôs fim à monarquia absolutista, e em 1792 vai pôr fim à monarquia mesmo constitucional, com a decapitação do Luís XVI, ela vai experimentar um período conturbado no final do século XVIII e em seguida vai vir a Era Napoleônica, que vai de 1799 a 1814, 1815. Comte, com 16 anos, chega a Paris em 1814, na véspera da queda do Império Napoleônico. Após a queda de Napoleão, em 1815, vai haver a restauração da monarquia na França. Portanto, o projeto político que Auguste Comte vai defender é um projeto político republicano, mas de uma ditadura republicana. O positivismo, então, que vai chegar ao Brasil a partir da década de 50, principalmente através de teses acadêmicas no campo da medicina, depois vai se difundir décadas de 50, 60 e 70 nos meios acadêmicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esse sistema de ideias elaborado por Auguste Comte, ele vai ter então a função de propor uma modernização do país, se adequando então aos novos tempos, com a defesa de um entendimento do mundo e dos fenômenos com base na razão e na ciência, também então com a defesa de um modelo político republicano, obviamente, e com a defesa do fim do trabalho escravo. Aqui no Rio Grande do Sul surgiram três correntes positivistas. Uma dos heterodoxos, que são os políticos como Júlio de Castilhos e Borges Medeiros, e outra, os ortodoxos, que são aqueles que construíram a capela positivista da religião da humanidade, e um terceiro, um grupo de intelectuais que usaram a teoria positivista para escrever história, para escreverem teatro. As forças liberais eram hegemônicas desde o final da Revolução Farroupilha. Ao contrário do que ocorre em outros estados, onde os partidos republicanos começam a surgir a partir de 1870, a partir de dissidências verificadas dentro do Partido Liberal, no Rio Grande do Sul, como o Partido Liberal é hegemônico e acaba ocupando o poder durante todo o período, mesmo naqueles momentos em que o Partido Conservador é que dava sustentação ao Império. No Rio Grande do Sul, mesmo nesses momentos de hegemonia conservadora, o presidente da província era liberal. Deste modo, o Partido Republicano Rio-Grandense, quando surge no começo de 1882, ele vai buscar simpatizantes e apoio no Partido Conservador. Nesse sentido, até seguindo as diretrizes estabelecidas por Auguste Comte, que propõe, então, que o poder seja tomado pelos conservadores, ideia defendida, então, no apelo aos conservadores de 1855, e que, sem dúvida, é a obra de Auguste Comte que mais influência exerceu sobre Júlio de Castilhos. A ideia é que os banqueiros financistas e os engenheiros que administrariam o país, ou no caso o Estado,
Os engenheiros competiriam, então, fazer a ligação entre a teoria e a prática. Por isso que nós vamos encontrar um engenheiro como diretor de posto de saúde, um engenheiro como diretor de escola, um engenheiro nas mais diferentes funções. Porque o Augusto Conte considerava a matemática como a rainha da ciência. Então, quem conhecia matemática era um verdadeiro sábio. E sendo sábio, poderia administrar qualquer coisa. Positivismo no Rio Grande do Sul, diferentemente do que ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo, ele vai ser difundido principalmente através da imprensa. No Rio de Janeiro e São Paulo, que contavam com instituições de ensino superior desde o Primeiro Império, o meio de difusão desse ideário kantiano são as escolas de engenharia do Rio, de Ouro Preto, Escola de Direito de São Paulo e do Recife, de Medicina em Salvador, no Rio de Janeiro. Como o Rio Grande do Sul não contou com instituição de ensino superior até a primeira década da República, a difusão das ideias no final do Império ocorria principalmente através das atividades de imprensa e das atividades partidárias. O Partido Republicano Rio-Grandense, quando se instituiu em 1882, passou a ser o principal difusor do ideário de Augusto Conte no Rio Grande do Sul. A partir de 1884, com a fundação do seu jornal, seu órgão de imprensa, a Federação, esse sistema de ideias passou a ser discutido com maior intensidade e também passou a ser difundido pelo interior da província onde ocorria a distribuição. Era uma ideia de que o Estado tinha a função de manter a ordem, porque se houvesse a ordem no Estado, o progresso surgiria naturalmente. Então nós sairíamos de um Estado agrícola e um Estado também dedicado à pecuária para se transformar industrial. Então o grande sonho positivista era a sociedade industrial. Por isso que houve modificação, inclusive, no ensino, no surgimento de escolas técnicas, escolas técnicas industriais, do comércio, da agricultura, é o caso da ETA, da agronomia, do Parobé, que são todas elas para a preparação de mão de obra dessa sociedade industrial. E quem deveria, então, administrar essa sociedade industrial? Nós vamos ver que caberia a um grupo de intelectuais que seriam formados no colégio que eu estudei, que é o Colégio Júlio de Castilhos. Então nós vamos ver que a influência do positivismo foi muito grande na primeira república que tivemos, ou República Velha, e isso se expressa inclusive através da arquitetura, em que nós vamos encontrar o prédio da Biblioteca Pública, o Palácio Piratini, todos eles num estilo neoclássico ou então num estilo eclético com elementos neoclássicos, porque o positivismo ele elencou o neoclássico por ser geométrico, por ser proporcional, como sendo um estilo oficial. Mas é claro que aqui não se fez um neoclássico puro, o nosso neoclássico é mais eclético. Talvez o único prédio neoclássico puro que nós teríamos seria a escola normal, não é? Essa sim é um estilo neoclássico puro. Então, o monumento ao Júlio de Castilhos, que é um dos mais belos monumentos de Porto Alegre, da autoria do Décio Vilares, ele é simbólico, representa as três fases da vida de Júlio de Castilhos. Ele como jovem, como propagandista da República, através do jornal A Federação, depois ele como governante, sentado, que está se levantando, no ato de se levantar, e ele tem sob a mão esquerda um livro de Augusto Conte. E do lado leste, o
o Júlio de Castilhos, quando velho, simbolizando o patriarca. O monumento todo tem uma pirâmide central, que é o positivismo, tendo no alto a República com um facho na mão, iluminando todo mundo. Então, seria uma república positivista. O monumento ainda possui aqui o civismo, abrindo uma bandeira sobre Júlio de Castilhos, e a ousadia que todo político deve ter nos seus empreendimentos, enquanto que a prudência aqui detém a ousadia e aponta para baixo, onde está um dragão que simboliza, que era o símbolo do Império Brasileiro. Quer dizer, a República derrubou o Império. Já havia em Porto Alegre algumas outras referências visuais a respeito do positivismo, não é? Pode-se citar, a citação mais, vamos dizer assim, recorrente, que são os bustos do calendário positivista na Biblioteca Pública de Porto Alegre, construída pelo governo do Estado, o monumento ao Júlio de Castilhos, na Praça da Matriz, um monumento funerário de Castilhos também. O primeiro e grande monumento funerário erguido dentro desta concepção foi o próprio túmulo do patriarca Júlio de Castilhos, do qual nós podemos, aqui no tempo positivista, verificar a preservação da sua maquete. E pela maquete nós podemos observar aquela concepção positivista digamos assim, da importância, primeiro, da República, depois, dentro da República, a presença das grandes personalidades, dos filhos da República, e lá, na parte superior do túmulo, a figura da águia posando de asas abertas sobre o livro da Constituição. Esses monumentos funerários, como eu disse anteriormente, eles serviam para divulgar, através de imagens, as virtudes, não é? As concepções que faziam parte deste corpo doutrinário do positivismo. Essa identidade visual, não é, da cidade, uma identidade visual que foi interpretada, não é, pelos historiadores, pelos seus comuns, pelos arquitetos, pelos artistas, não é, pelos historiadores da arte, como referências visuais ligadas ao positivismo, não é? Eu acho que tem que ter um pouco de cautela aí, não é? Porque realmente a gente tem que precisar bem o que de fato significam essas referências visuais para a arquitetura, para a escultura, para a história da arte, não é? Não há, por exemplo, no positivismo, no que se refere a uma estética positivista, não há, por parte de Conte não escreveu a respeito, por exemplo, ou não prescreveu nada a respeito do que seria um prédio positivista, exceto um templo positivista, né? Então, por exemplo, Conte não escreveu nada a respeito do que seria um busto positivista, nem o que seria um prédio público de uma biblioteca positivista, né? Conte escreveu sobre estética positivista linhas gerais, não é, a respeito de estética positivista, muito mais sobre o papel social destas imagens na formação de uma sociedade positivista, ou seja, o papel social da arquitetura, o papel social das artes, não é, na cultura em geral, não é? Acontece que aqui em Porto Alegre, a construção da capela positivista demorou alguns anos. Antes da capela ser construída, o governo positivista de Júlio de Castilhos e de Borges de Medeiros parece que resolveram
eleger a Biblioteca Pública do Estado como o verdadeiro templo do saber positivista. Então, por volta de 1912, quando a Biblioteca Pública foi inaugurada pela primeira vez, foi lá que foram colocados 10 destes 13 heróis do calendário positivista de Augusto Conte. Eu acho que tem que se relativizar um pouco e explicar um pouco o que significam essas imagens positivistas. Isso são imagens, isso são conteúdos, isso não são formas, né? Então, o que elas significam dentro de vamos dizer assim, de um contexto geral em que se botavam, por exemplo, que se colocavam esculturas para ornar prédios, né, em que se colocavam estátuas em praças públicas, em que se erguiam bustos em homenagens em praças públicas, não é? E agora, isso tudo faz parte de uma cultura visual ampla, que não é necessariamente uma cultura visual positivista, né? Então, por exemplo, quando se fala, por exemplo, do prédio da Prefeitura de Porto Alegre, não é? Porque aquele prédio possui aquelas alegorias, aquelas estátuas alegóricas decorando o prédio, não é? Não há nada. Aquilo aquele prédio com aquelas estátuas, aquelas esculturas, aquelas decorações, ele não tem nada que se diferencia de nenhum outro prédio construído naquela época em nenhuma outra cidade. Bom, a maioria dos prédios construídos nesse período positivista em Porto Alegre seguiram à risca aquela parte política do positivismo. Então tem muita estatuária que foi agregada nessas fachadas, dando essa ideia positivista, né, enaltecendo a parte positivista. E a gente estranha muito, a fachada da capela não chega a esse ponto, ela está muito simples perto do restante dos outros prédios. Se a gente comparar, por exemplo, a Biblioteca Pública do Estado. A Biblioteca Pública, o que tem de especial é porque ela se refere aos bustos positivistas. Ponto final. Mas assim como Borges, quem escolheu aqueles bustos foi Borges de Medeiros, né? Foi ele que quis que fossem bustos ali. Mas assim como Borges, ele escolheu aqueles bustos para ornar a biblioteca pública, na mesma época, por exemplo, estava sendo projetado outros prédios públicos em Porto Alegre, também sobre direção, vamos dizer assim, de Borges, e ele escolheu outros elementos escultóricos para ornar outros prédios públicos. Então, de fato, em Porto Alegre, o único prédio que a gente tem certeza que é positivista é a Capela. É a Capela, sim, porque foi o único prédio, vamos dizer assim, que tem uma influência direta, vamos dizer assim, porque Conte disse como deveria ser construído um prédio positivista. A Capela foi mais voltada para a parte religiosa do positivismo, vamos dizer assim, que Augusto Conte criou. Então, tem um medalhão lá em cima, no meio do frontão triangular, que é exatamente vamos dizer assim, a grande paixão do Augusto Conte, que era Clotilde Devaux. Então ela serviu de modelo nesse caso. E a parte da arquitetura clássica, sim, aí é destacada na capela, com o frontão triangular, com as pilastras imitando aquela parte, colunas gregas ainda, né? Então, tudo isso é daquele período positivista, só que foi levado para o lado mais, assim, mais espiritual. Em 1910, a municipalidade pôs à venda alguns terrenos no que então era chamado de Campos da Redenção, que eram os 2 quarteirões que ficavam à direita do Colégio Militar e os 2 quarteirões que ficavam à esquerda do Colégio Militar, então que hoje formam a rua José Bonifácio. No ano de 1910, por iniciativa de Carlos Torres Gonçalves, o núcleo de positivistas religiosos do Rio Grande do Sul iniciou uma campanha financeira para arrecadar recursos necessários à aquisição do terreno. A aquisição foi efetivada em novembro de 1910. Inicialmente, a ideia que passa pelo projeto que eu estive olhando é que seria uma igreja igual à do Rio de Janeiro, né? Mas faltou verba na época que o pessoal começou a construir e ficaram construídos só aquela pequena parte na frente. Então,
Por isso que chamam de capela e não de igreja. É a diferença entre Porto Alegre e o Rio. Então, a exemplo da capela aqui do Rio de Janeiro, só uma parte pequena para reunir os confrades num local apropriado é que foi feito. Agora, a ideia era que com a expansão da nossa comunidade positivista, ela ser construída até no fim, do mesmo modo que foi aqui essa do Rio de Janeiro, que teve durante muito tempo funcionando só na parte do coro e levou 7 anos para concluir, chegar aqui no fundo do terreno. A igreja no Rio de Janeiro está construída de tal maneira que ela fica voltada para Paris. Por uma coincidência, que aí nesse caso é uma coincidência mesmo, quando foi adquirido o terreno aqui, na época ainda em que era o Campo da Redenção, a Várzea da Redenção ali, foi adquirido o terreno da Intendência Municipal naquela época, então não tinha como mudar a posição do terreno, muito menos da construção. Então, uma coincidência incrível que aconteceu é que ela está na mesma posição da igreja no Rio de Janeiro, também voltada para Paris, na mesma situação. O eixo do lote não está na direção de Paris, então, como você não pode virar o lote, né? Você então botou aqui essa rosácea aqui indicando, né? Indicando, olha lá, Paris ali, ó. Aqui, ó. Panteão Cívico dos Positivistas, um dos primeiros. Agora daqui para lá tem diversos vilares. O acervo artístico da Igreja Positivista, ele é basicamente o mesmo em 3 espaços, dos 3 espaços que compõem, vamos dizer assim, o patrimônio da Igreja Positivista, não é? Que é a Igreja Positivista no Rio de Janeiro, o Templo da Humanidade, o maior de todos, a Capela Positivista em Porto Alegre, né, e a Casa de Clotilde em Paris. São os 3 imóveis que compõem esse patrimônio da Igreja. E o acervo artístico desse patrimônio, e não só o artístico, mas o acervo bibliográfico e documental desse patrimônio da igreja é basicamente o mesmo, não é? Por quê? Porque os seus produtores são os mesmos. Os 2 principais artistas da Igreja Positivista que construíram esse acervo artístico, né? Os bustos, os quadros, não é? As estatuetas, são 2, basicamente. Décio Vilares e Eduardo de Sá. Esses 2 artistas, eles pintaram os quadros que estão nos 3 altares da humanidade, nessas 3 cidades, não é? Foram eles que fizeram estes bustos, que foram, então, em Paris, eu não sei dizer, nunca estive na Casa de Clotilde, mas não sei se tem bustos, mas tanto a do Rio, os bustos do Rio quanto os daqui, são os mesmos, né? Feitos pelo mesmo artista, que é Décio Vilares, não é? Aqui, ó, quer ver, ó? A Capela de Paris, isso é bem histórico, viu? Ela foi reaberta no dia 2 de maio, com visitas. Olha o público de Paris, ó. A mocidade lá dos colégios de Paris, né? É uma miniatura do templo daqui. Essa aqui que é a Aurélia. Aurélia. Aqui, ó, várias visitas que teve lá. E ela mostrando lá pro pessoal. Aqui um outro professor de história fez uma reunião. Aquela é uma réplica dessa ou é ao contrário? Não, é ao contrário. Aquela de lá é uma miniatura dessa daqui. Aquela capela de Porto Alegre, ela inclusive, ela está feita, aquela é a primeira parte da capela. Que no futuro ela seria estendida até o fundo do terreno. Ela foi projetada para ser igual à do Rio de Janeiro, era para ser uma igreja, ou seja, ocupando toda a profundidade do terreno. Tem ideia por que não aconteceu isso? Falta de dinheiro. Em 19 de janeiro de 1912, data do 114º aniversário do nascimento de Augusto Comte, ocorreu uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Capela Positivista de Porto Alegre, a qual contou com uma presença não muito elevada, mas com pessoas significativas na comunidade porto-alegrense.
Nesse ato de lançamento da pedra fundamental foi encerrado, então, uma urna contendo algumas publicações, como o Catecismo Positivista, uma edição francesa e uma edição em português feita pela Igreja Positivista do Brasil. E foi inaugurada no final da década de 20, momento em que o positivismo político já estava bastante desgastado no governo do Estado. Após quase 4 décadas de exercício ininterrupto do poder, o Partido Republicano Rio-Grandense estava bastante desgastado. Isso acabava se refletindo sobre o núcleo de propagandistas da religião da humanidade, a forma religiosa do positivismo. O núcleo de propagandistas da religião da humanidade em Porto Alegre, ele nunca contou mais do que 4 confrades, seus familiares, alguns correligionários e alguns simpatizantes, formando então a estrutura que começava com os apóstolos no Rio de Janeiro e o corpo da igreja sendo composto de confrades, aqueles indivíduos que aceitavam levar uma vida pública e privada de acordo com os preceitos estabelecidos por Augusto Comte no Catecismo Positivista. O número reduzido de adeptos à religião da humanidade no Rio Grande do Sul se deve principalmente ao controle bastante rígido que os apóstolos Miguel Lebos e Teixeira Mendes e mesmo os confrades positivistas gaúchos tinham sobre os adeptos da fé. O positivismo ele conseguiu criar algumas palavras, algum vocabulário, algumas noções filosóficas que faziam parte, assim, do conhecimento geral, de um senso comum, não é, a respeito do positivismo, né, do que significava essa doutrina. Então, o que acontece? Quando esse prédio foi construído, não é, quer dizer, já havia na cabeça das pessoas uma noção básica, né, alguma familiaridade com alguns conceitos. Então, por mais que hoje nos pareça muito estranho, não é, o positivismo, a própria prédio, não é, algumas ideias, não é, para as pessoas da época, ele não era estranho. É um dogma mutável, não é como um dogma das outras religiões que é estático. Por exemplo, o dogma da religião católica é aquele que Deus fez o mundo em 7 dias, essa coisa mais não muda. No positivismo, o dogma é mutável, porque é fundamentado numa doutrina do conhecimento. Por exemplo, a lógica, que é a matemática, é o conceito mais simples e deriva para o primeiro, que é a moral, que é o mais complexo, passando pela sociologia, biologia, astronomia. E todos esses estudos que se processa dentro do dogma é para alavancar uma sociedade no conhecimento, que os positivistas consideram que o conhecimento é a única forma de uma sociedade evoluir. Sem esse, eles ficam estagnados. A divulgação, não é, desse ideário positivista através da arte, o positivismo escolheu com muito critério os artistas, né, para interpretar estas ideias. Então, assim como o Desfilares foi escolhido para o monumento, não é? Assim como o arquiteto como Colfosco foi selecionado para projetar a prefeitura municipal, na pintura, também aqui em Porto Alegre, nós temos algumas obras feitas por artistas que na época eram artistas já bastante consagrados e legitimados. A gente pode reparar na pintura
da Mãe Humanidade, né, cuja autoria é do pintor Eduardo Lissat, que junto com o Décio Vilares eram, na época, acadêmicos, expoentes das belas artes no Brasil. Quanto à capela da religião da humanidade, isso pertence a uma outra fase do Auguste Comte, quando ele se apaixona pela Clotilde de Vaux, e tem um amor platônico, e ele resolve criar uma religião chamada religião da humanidade, em que a Clotilde de Vaux está ali naquele medalhão na frente, com uma criança no colo representando a humanidade. Além disso, a capela tem representação de várias frases do Auguste Comte, como o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim, que seria, vamos dizer, a meta do Estado. Só que a nossa bandeira diz ordem, progresso, tirar o amor. Além disso, os vivos são cada vez mais governados pelos mortos. Lembrando que isso aí não tem nada a ver com o espiritismo. Isso aí é lembrando que nós temos que cultuar os heróis, que os heróis nos servem de exemplo. Por isso que os vivos são cada vez mais governados pelos mortos, pelos heróis. O medalhão que foi colocado neste templo em 1926, quando se comemorou aqui no Brasil 700 anos da morte do São Francisco de Assis. Como os positivistas nessa ocasião estavam num processo de aproximação com os católicos, eles quiseram aproveitar a mesma efeméride para colocar aqui no templo positivista e inaugurar no local o medalhão da Mãe Humanidade. Então foi solicitado ao escultor Luis Sanguin, um italiano, que fez diversos trabalhos para os positivistas aqui no Rio Grande do Sul, e entre eles o conjunto de medalhões internos da Biblioteca Pública com vultos da literatura nacional. Então, em 1926, foi solicitado ao Luis Sanguin que executasse este medalhão da Mãe Humanidade, inspirado este medalhão numa pintura produzida anteriormente pelo Décio Vilares. Reparemos que nesta concepção de Mãe Humanidade que o Décio Vilares criou para o positivismo, tem uma semelhança e uma relação muito próxima com a imagem das Madonas do Renascimento, que é a representação da própria Maria, Mãe de Deus. Então, esse medalhão se insere naquele contexto onde aquela dissonância entre positivistas e católicos, que marcou fortemente a implantação do positivismo nos seus anos iniciais aqui no Estado, já estava num processo de diminuição daquelas áreas de atrito, e visivelmente os positivistas e católicos estavam elencando os pontos de convergência entre as suas respectivas doutrinas e corpos doutrinários. A capela positivista ela foi pensada inicialmente para ser um prédio que seria construído ou terminada a construção posteriormente, então, mas uma construção que não foi concluída, não é? Então ela tem uma aparência que demonstra muito mais espaço do que de fato existe. Não é? Mas ela ainda assim foi construída para ter vamos dizer assim, por peças básicas, não é? Peças básicas que abrigassem o núcleo dos positivistas religiosos e as atividades desse núcleo, não é? Então ela é composta por uma sala grande, onde seria a sala dos cultos, não é? Do culto do positivismo, que é a sala do piso superior, não é? Onde tem as portas principais de entrada do prédio, não é, que se acessa através da escadaria. Porque há um desconhecimento tremendo do que quer dizer escadaria. Aqueles 4 primeiros degraus
proletariado, patriciado, sacerdote e mulher. Esse ali representa a formação de uma sociedade. Uma formação de uma sociedade dá-se-á pela cooperação entre os operários e os empresários, que quer dizer as duas palavras. No terceiro degrau tem o sacerdote. Nenhuma sociedade pode viver sem religião. Agora, essa religião não pode te oferecer aquilo que ela não vai dar. Milagres. Ela tem que oferecer o quê? A solidariedade. E tem ali as três religiões que foram fundamentais na evolução da humanidade. O fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. São as três religiões fundamentais para a elevação do homem. Porque os fetichistas aceitavam um totem, uma figura qualquer, um morro, o que fosse, como se fosse um deus para ele. O monoteísmo tinha aquela pluralidade de Deus e o monoteísmo, Deus único também, né? As outras escadarias representam a continuidade da humanidade, os laços fundamentais que vêm desde a domesticidade até a humanidade. Porque nós consideramos, por exemplo, esse crescimento da humanidade inconstante, sempre constante, e que nós vamos chegar ao estágio final da humanidade será quando as três raças fundamentais, que é a raça branca, a raça amarela e a raça negra, se fundamentarem numa raça só. Então esse é o estágio final da humanidade. Não vamos ter mais disputas religiosas, nem territoriais, nem por raça, nem por... Essa sala é composta e adornada por uma série de figuras que representam o positivismo, não é? É uma sala que foi equipada, que foi mobiliada para abrigar um número grande de pessoas, não é? Que frequentariam então as atividades de culto do positivismo, né? Essa sala ainda, além desse mobiliário, do altar, né, com a imagem da humanidade e com os personagens do calendário positivista. Esse representa o nosso calendário positivista. Cada vulto desse representa um dia. Por exemplo, o primeiro vulto da nossa esquerda, da tua direita naturalmente, é o Moisés, que é o primeiro mês do nosso calendário. O nosso calendário tem 13 meses e 28 dias. O primeiro mês é Moisés, que é pelo calendário gregoriano, do dia 1º de janeiro a 28 de janeiro, para nós é Moisés. Dia 29 de janeiro passa a ser Homero. E depois, sucessivamente, 28 vai mudando, né? Aristóteles, Arquimedes, César, São Paulo, Carlos Magno, Dante Alighieri, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frederico II e Bichat, que é o último mês. Tem mais uma figura que é representativa, que é a sua figura feminina, que é a santificação feminina que recebe. Porque o nosso calendário, por exemplo, dá 364 dias numerados. O último dia do ano não tem número de dia dedicado aos mortos. Mais um dia do ano bissexto, de 4 em 4 anos, que é homenageado todas as mulheres na figura de Heloísa de Abelardo. Numa obra do Augusto Comte chamado Catecismo Positivista, ele elenca os 13 heróis que, segundo ele, teriam preparado a humanidade para alcançar o positivismo. E nesta mesma obra ele sugere que estes 13 heróis devessem ser cultuados dentro das capelas positivistas. Como nós podemos verificar no interior da capela aqui de Porto Alegre, estes 13 heróis do calendário positivista de Augusto Comte estão aqui na parede. Ela também é composta ainda de um mezanino, que foi construído porque é importante no culto positivista ter um mezanino, porque todo o culto positivista naquela época, ele era extremamente acompanhado por atividades musicais, não é? Então, nesse mezanino é que se reuniam principalmente as mulheres, não é, para tocar os instrumentos os mais variados, para cantar as músicas que compunham o culto, não é? Era quando tinha as práticas religiosas, as moças
que frequentavam isso das famílias dos positivistas, cantavam músicas clássicas antecedendo a palestra do oficiante, né? Onde tinha uma pianola e elas cantavam. Era muito concorrido, foi muito bonito. Não era um número muito grande, porque você sabe, o catolicismo sempre comandou e num período muito curto não era possível as pessoas entender uma outra religião, inclusive porque é uma religião sem Deus, né? Outra coisa que me chamou muita atenção é a comodidade daquela escada que tem lá, de madeira. É uma escada helicoidal, ou espiral, como o pessoal chama, né? Mas a comodidade dela é impressionante. Apesar de ser estreita e muito inclinada, é cômodo para subir e para descer, a pessoa não fica cansada. Na parte de baixo está a biblioteca, com um acervo muito importante que tem ali de edições originais ainda do Augusto Conte, da Clotilde Devaux e de outros positivistas também. O acervo da Capela Positivista de Porto Alegre, ele é constituído basicamente de obras editadas na França por Augusto Comte e por alguns de seus seguidores, por folhetos e livros editados pela Igreja Positivista do Brasil a partir de sua fundação em 1881 e que vai manter uma atividade editorial muito intensa até o final da República Velha, depois se tornando mais esporádica. Esse acervo também conta com publicações feitas pelo Núcleo Sul-Rio-Grandense de Positivistas Religiosos, que entre 1899 e 1939, portanto, ao longo de 40 anos, vai publicar cerca de 50 folhetos, além de uma série de outras intervenções em debates públicos feitas através de jornais, dos jornais da cidade. A capela conta também com cerca de 1.200 recortes de jornal, contendo publicações sobre a propaganda positivista e mais direcionadamente para a propaganda do positivismo na sua vertente religiosa. São jornais editados em Porto Alegre, no interior do estado, no Rio de Janeiro e também em outros estados do país. Também conta com recortes de jornais da França e também alguns recortes de jornais editados no Chile, com notícias sobre a propaganda positivista. Além desse acervo impresso, seja sob a forma de livros, sob a forma de folhetos ou sob a forma de jornais, a capela também conta com um acervo documental manuscrito bastante importante, de correspondência passiva recebida por Carlos Sousa Gonçalves, Joaquim José Felizardo Júnior e João Luiz de Faria Santos, entre a última década do século XIX e as 3 primeiras décadas do século XX. O acervo também conta com reproduções, fotocópias, né, de cerca de 750 cartas escritas do Rio Grande do Sul para Miguel Lemos e Teixeira Mendes, os diretores e apóstolos da Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro, correspondência essa feita entre 1883 e 1925. Além disso, o acervo conta também com iconografia, né, com bustos, fotografias, pinturas, medalhas, objetos de culto gerais. No piso posterior, que seria o porão desta sala de culto, não é? Que na verdade é no nível térreo, né? É composto então por esta sala em que estamos, que é a sala que é descrita na documentação como a sala da biblioteca, não é? Na própria documentação da Capela Positivista, escrita pelos próprios positivistas, eles já se referiam a esta sala como a sala da biblioteca. E pelo que se pode ver, assim, ela é uma sala que possui vários armários, não é? E onde nesses armários estão guardados então a biblioteca dos principais membros positivistas do positivismo religioso, não é? E então nessa biblioteca ela é composta também por uma série de imagens, de fotografias, possuíam mais fotografias ainda, e por a coleção de bustos, não é, que compõem o acervo artístico da capela, né? Bustos em gesso, feitos todos eles pelo artista Décio Vilares, não é?
e bustos, então, vamos dizer assim, que compõem a ornamentação, a decoração da sala, não é? Esses bustos, é importante colocar que esses bustos eles não foram feitos pelo artista, nem foram comprados pelo núcleo de religiosos para adornar a sala. Os bustos tinham uma função cívico-celebrativa dentro do positivismo. A segunda sala, que é ao lado, então, da biblioteca, é a sala que os positivistas se referiam como a sala de reuniões. E uma terceira sala, então, que é uma sala bem grande, que os positivistas se referiam como a sala do depósito das publicações, não é? Que é a sala maior daqui da parte térrea do prédio, não é? E é uma sala que tem pouca iluminação, poucas janelas, realmente não é uma sala que dê uma ideia de que havia um uso, não é mais cotidiano para ela. Guardadas as proporções, pode-se dizer que o Rio Grande do Sul esteve para a obra de Auguste Comte da mesma forma como a União Soviética esteve para a obra de Karl Marx, no sentido de que foram dois sistemas de pensamento elaborados no século XIX, que surgem, portanto, na literatura sociológica do século XIX e que vão propor transformações naquela sociedade das quais os autores são contemporâneos, que não vão se efetivar nas sociedades que estavam sendo idealizadas no primeiro momento. Auguste Comte imaginava que o positivismo se estabeleceria a partir de Paris, na França, posteriormente se difundiria pela Espanha e pela Itália, mais tarde pela Alemanha e pela Inglaterra, e daí para suas colônias, e finalmente então se imporia em todo o mundo ocidental e posteriormente em toda a Terra. Da mesma forma, Karl Marx imaginava então que o socialismo se imporia inicialmente nos centros mais desenvolvidos, na Inglaterra, e posteriormente apenas nas regiões periféricas. É interessante então notar que o positivismo de Auguste Comte, ele na Europa vai exercer uma influência mais no âmbito científico, enquanto método científico. No âmbito político e religioso ele vai exercer uma influência muito pequena, e vai ser no Brasil, no contexto da proclamação da República, que essa influência vai ser mais intensa e se materializando na bandeira nacional republicana. Mas em âmbito nacional, aquela influência do positivismo foi muito restrita, porque a Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891 foi influenciada essencialmente pelo liberalismo a partir dos Estados Unidos. A influência da Constituição norte-americana está marcada até mesmo no nome que o país recebeu a partir dali, né? Passa a se chamar então República dos Estados Unidos do Brasil, nome que vai manter então até a década de 30. Mas no Rio Grande do Sul, de outra parte, com base no projeto político desenvolvido pelo Partido Republicano Rio-Grandense sob a liderança de Júlio de Castilhos e tendo como instrumento principalmente a Constituição de 14 de julho de 1891, nós vamos ter a tentativa mais profunda e duradoura no sentido de moldar institucionalmente uma sociedade de acordo com o pensamento de Auguste Comte. É bem certo que Auguste Comte rejeitaria a ideia de que o Rio Grande do Sul seria uma experiência positivista. Da mesma forma como Karl Marx também diria que o que ocorreu na União Soviética não teria nada a ver com a sua obra. Mas é interessante ver como os sistemas de ideias que nascem na literatura sociológica do século XIX, posteriormente geram movimentos de difusão dessas ideias. Esses movimentos não têm tanta força no local onde essas ideias foram geradas, mas vão ser transplantados para as regiões periféricas do globo, como é o caso do Brasil e como era o caso da Rússia no final do século XIX ou no início do século XX, e a partir daí inspiram projetos políticos que são claramente inspirados então nesses dois filósofos. O amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. O que nós queremos? O progresso.
Você, para ter progresso, o que precisa? Precisa ter planejamento. O planejamento, ele só se acontece se houver ordem naquilo que você vai fazer. A ordem, ela não é um pedido, ela é uma imposição. Para dizer, ordenou para fazer aquilo. Você está sendo ordenado. Mas ela não pode ser radical, mesmo quando ela ser necessária. Então ela precisa ser uma ordem impositiva com amor. Digamos assim, como um pai, por exemplo, vai ordenar que seu filho vá para a escola e ele quer brincar. Então o pai tem que pegar ele pela orelha e levar para a escola. A capela positivista, ela tem realmente, ela é um, vamos dizer assim, um ícone na cultura de Porto Alegre, né, na cultura, tanto a cultura política como também na cultura religiosa, porque imagina, existe uma capela voltada a uma religião científica, uma religião que tem raízes lá no século XIX, de um filósofo francês, não é? Que alguns gaúchos admiraram e que cultuaram, não é? E que aderiram a essa religião. Então é algo realmente, assim, se pensarmos, é algo extremamente inusitado, não é, na cultura religiosa, né? Isso não tem tanta significância, por exemplo, ou nunca teve tanta significância, nem em Paris, não é? Porque hoje mesmo, por exemplo, que existe na Casa de Conte, que foi um dia um núcleo importante de positivistas, não teve em nenhum momento o caráter religioso que teve, por exemplo, em Porto Alegre, não é? Consolidado, por exemplo, fisicamente por esse prédio, não é? Então é um prédio, eu acho, que suscita, mesmo que as pessoas não passem ali na frente e não saibam de fato, não é, o que esse prédio representa, não é? Mesmo assim, o fato dele ser diferente, dele ter inscrições, dele ter frases, não é? Dele ter por exemplo, os degraus serem nomeados, não é? Ele causa um desconforto nas pessoas, ele causa uma pergunta, não é? E essa pergunta pode, claro que uma pergunta é evidente, as pessoas que passam, elas logo identificam que se trata de um templo religioso, não é? Então é uma pergunta que só o fato de ser uma pergunta do que é isso, que religião é essa, eu acho que já é significativo na cultura de Porto Alegre, que mostra, bom, a cultura de Porto Alegre, então, desde o século XIX, é de fato uma cultura universal. Convido todos a visitar a Capela Positivista na Avenida João Pessoa, 1058. Todos os domingos eu terei o prazer de recebê-los com afeto e com carinho. Um forte abraço de gaúcho.